Rio de Janeiro, século XIX. Brasil imperial. É neste cenário e neste período histórico que a nossa história começa. A história de João e Arthur, dois irmãos, dois artistas, dois pintores negros muito importantes para a história do país. Para compreender a importância de João e Arthur Timóteo para a história do Brasil, para a história do seu tempo, é preciso compreender o momento histórico em que eles viveram. Tudo começa com o segundo reinado, quando Dom Pedro II é coroado imperador do Brasil com apenas 15 anos de idade, em 1841. Neste período, a principal fonte de economia do país era a colheita do café, que contava com a mão de obra escrava. O mundo já estava abolindo a escravidão, mas aqui no Brasil ela ainda era a principal mão de obra. Apenas em 1850, o Brasil dá o primeiro passo para a libertação dos escravos, através da Lei Eusébio de Queiroz, a qual determina o fim do tráfico negreiro e dificulta a aquisição de negros para trabalharem como escravos nas lavouras de café. Em 1871, é criada a Lei do Ventre Livre. As crianças nascidas a partir desta época não eram mais escravas, eram livres. João e Arthur Timóteo nasceram após esta lei, porém em um período em que ainda havia escravidão. Em 1875, chegam ao Brasil para trabalharem nas lavouras de café e também na indústria que estava crescendo, imigrantes japoneses, italianos, alemães. Em 1885, é criada a Lei dos Sexagenários, na qual os escravos com mais de 60 anos eram livres. E a Lei Áurea foi assinada apenas em 1888, pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Em 1889, ocorre o fim do Império com a proclamação da República. E institui-se então o período chamado Primeira República, que vai até 1930. A pesquisadora Simone Souza, em sua tese de mestrado, diz o seguinte: os irmãos Timóteo foram artistas negros que nasceram livres, ainda em um Brasil imperial. Arthur, em 1882, e João, em 1879. 6 e 9 anos antes da Lei Áurea, respectivamente. Portanto, em condições ainda muito marcadas pela escravidão. Vivenciaram a transformação política da instauração da República e presenciaram as transformações do Rio de Janeiro em busca da modernidade. Há poucas informações referentes à origem familiar de João e Arthur Timóteo. O que se sabe é que ambos nasceram no Rio de Janeiro. João no dia 24 de dezembro de 1879 e Arthur 3 anos depois, em 12 de novembro de 82. Eles eram filhos de José Timóteo da Costa e Emília Mesquita Timóteo e tiveram outros 5 irmãos, dentre eles Mário, Henrique e José, que também foram alunos da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. Sabe-se também que Arthur e João eram netos do músico Henrique Alves de Mesquita, um grande compositor, trompetista, regente, maestro, professor.
Foi o primeiro músico brasileiro que recebeu bolsas de estudos para o Conservatório de Paris, a convite do próprio imperador Dom Pedro II. A trajetória artística dos irmãos Timóteo tem início na Casa da Moeda, onde foram aprendizes e conheceram Enes de Souza, uma figura muito importante na vida deles. Enes era diretor da Casa da Moeda. Ele incentivou e patrocinou os estudos dos artistas na Escola Nacional de Belas Artes. João e Arthur foram alunos de professores renomados e ambos se destacaram em seus estudos. Em uma fala atribuída a João Timóteo, há um relato a respeito da importância que Enes de Souza teve sobre a vida dele e de seu irmão Arthur. O texto atribuído a João Timóteo diz assim: Enes de Souza foi no Brasil um verdadeiro mecenas, e muitos artistas só se fizeram tais porque tiveram a sorte de encontrá-lo nos primeiros passos da carreira, quando os golpes fortes da adversidade podem desviar uma vocação. Essa grande inteligência dirigia a Casa da Moeda e, com os recursos de que dispunha, procurava descobrir nas crianças, nos aprendizes, nos operários, indícios de inteligência, inclinação por qualquer arte, para cultivá-la, estimulá-la, desenvolvê-la. Nós, artistas, figurávamos nas folhas de aprendizes e o éramos, de fato, aplicando uns a sua atividade em desenhos de máquinas, outros em desenhos de moedas e selos, em tudo que fosse obra útil e pudesse justificar a nossa presença em folha. A Casa da Moeda era para nós como um semi-internato. Entrávamos pela manhã, à hora dos demais empregados da nossa classe, íamos para o trabalho, para as lições dos cursos e à hora da aula na Escola de Belas Artes, para lá nos encaminhávamos, regressando ao terminar os trabalhos para assinar o ponto de saída. Dirigindo por essa maneira singularmente inteligente a Casa da Moeda, Enes de Souza foi mais pelo Brasil, durante a sua direção, que todos os cumpridores de regulamentos e burocratas que por lá têm passado. Esse texto, foi retirado dos anais do 26º Simpósio Nacional de História e consta na tese de doutorado de Kleber Amâncio de Oliveira. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre o irmão mais novo, o Arthur. Ele foi pintor, cenógrafo, entalhador e decorador. Participou pela primeira vez da Exposição de Belas Artes em 1905 e 2 anos depois, em 1907, já foi premiado com a obra Antes da Aleluia, ganhando uma viagem para o exterior. Ele ficou em Paris por 2 anos, percorreu a França, a Itália também, e nesse período ele entrou em contato com o impressionismo, a tendência artística da época que transformou a sua forma de pintar. Ele retornou ao Brasil e fez uma de suas mais importantes obras, a Forja, porém não se tem registros dela, não conseguia a imagem. Segundo a socióloga Gilda de Mello e Souza, a Forja teria sido um trabalho que antecipou a pintura moderna no Brasil, tanto no tema da dura labuta do trabalho industrial, quanto no tratamento que apaga o desenho e estrutura as formas através de pinceladas aparentes e vigorosas. Em 1911, Arthur volta ao exterior com seu irmão João e um grupo de jovens artistas. Eles são convidados a decorar o pavilhão brasileiro na Exposição Internacional de Turim. No ano seguinte, ele volta ao Brasil.
Arthur segue participando e sendo premiado nas exposições de belas artes. O seu trabalho continua a figurar temas tradicionais. Ele é bastante influenciado pelo naturalismo, por isso suas pinturas apresentam muitas paisagens. Mas os elementos voltados ao impressionismo se tornam mais frequentes em seus trabalhos. Em 1919, foi fundada a Sociedade Brasileira de Belas Artes no Rio de Janeiro, e Arthur foi um dos membros, um dos idealizadores. Em 1920, Arthur e João são convidados novamente a trabalharem juntos para decorar o Salão Nobre do Fluminense. Porém, o trabalho é concluído apenas por João, devido à enfermidade e morte precoce de Arthur. Em 1922, o mesmo ano em que aconteceu a Semana da Arte Moderna, Arthur ficou muito doente e veio a falecer precocemente aos 40 anos de idade. Ele foi acometido por uma doença mental e internado no Hospício Nacional dos Alienados, de onde despediu-se desta vida. João seguiu com suas obras e terminou a decoração do Salão Nobre do Fluminense. Depois, trabalhou também na decoração do teto do Salão Nobre do Palácio Tiradentes. Após a morte de Arthur e de uma filhinha de apenas 6 anos de idade, João Timóteo da Costa também acaba internado no Hospício Nacional dos Alienados, vindo a falecer da mesma forma que o irmão em 1932. Algumas obras de Arthur Timóteo, as paisagens que ele tanto gostava de pintar. Além das paisagens, Arthur Timóteo foi muito importante por ser um dos primeiros artistas a retratarem homens negros em suas pinturas. Olá, professora! Eu sou a Ana Paula, aluna do curso de Artes Visuais, e no meu trabalho pesquisei sobre Arthur Timóteo da Costa. Achei muito interessante conhecer a vida desse artista, visto que ele viveu num período em que o Brasil passava por uma transição de monarquia para república, no momento em que ainda havia mão de obra escrava no país. O Arthur e o seu irmão João, negros, nasceram sob a lei do ventre livre e precisaram ser patrocinados por Enes de Souza, que era diretor da Casa da Moeda no Rio de Janeiro na época, para estudarem. Estudaram na Escola de Belas Artes e de lá se tornaram grandes artistas, grandes pintores com obras maravilhosas. Eles ganharam prêmios, chegaram a ir para a Europa,
representaram o Brasil numa exposição na Itália, decoraram o salão do Fluminense, enfim, fizeram pinturas muito belas. E o que mais me chamou a atenção foi a falta de material, a falta de informações referentes a esses irmãos, né? Tão importantes para a história do país, que além de retratarem homens negros em um período em que o Brasil ainda possuía escravos, eles eram negros, então eles passaram por toda uma dificuldade para se consolidarem como artistas que foram, né? O Arthur, que foi o personagem que eu pesquisei, morreu muito jovem, teve uma demência precoce, não se sabe dizer porquê, também não se sabe quem foram exatamente seus pais, só cita-se os nomes deles nas obras em que eu tive contato. Então não se sabe se os pais eram escravos, se eram libertos, enfim. As informações que se tem a respeito do Arthur e do irmão João são do período em que eles foram artistas. E a impressão que eu tenho é que eles não são valorizados, né? Não se fala muito sobre eles. Eu, particularmente, conheci agora, numa faculdade, num curso de graduação em artes. E a importância deles, né? As figuras, o que eles representaram, na minha opinião, devia ser explorado desde muito cedo com as crianças na escola, né? Artistas negros, artistas japoneses, artistas de todas as etnias, né? Porém, a gente sempre estuda os mesmos com as crianças. Então, conhecer um artista com essa grandeza, além de ter ampliado os meus conhecimentos, me fez refletir, né, sobre o que a gente ensina, né, para as crianças na escola e sobre qual é a verdadeira história do Brasil, porque parece que a história apresentada é apenas a história que eles querem passar, excluindo personagens tão importantes quanto esses irmãos. Alma de Artista, uma homenagem a Arthur Timóteo da Costa. Verde, amarelo, azul e branco e preto e todas as cores. Nas telas de Arthur, príncipe das artes com nome de rei, fez da sensibilidade expressões em retrato do negro, das paisagens, das criações que impressionam e encantam e se eternizam e o consagram eterno filho do Brasil, do negro, do branco e de todas as cores.